Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs, eis nossos irmãos que hoje confirmam sua fé diante de todos nós e assumem o compromisso de trabalhar na construção do reino de Deus. Por isso, saudemo-los com uma salva de palmas. Toda a comunidade é responsável por esses nossos irmãos e irmãs que hoje vão receber o sacramento da Crisma. Como a comunidade não pode toda inteira acompanhar de perto cada um dos crismandos, ela confia esta missão aos padrinhos. Os padrinhos e madrinhas queiram ficar de pé. Caros padrinhos e madrinhas, recebendo estes crismandos como afiliados, deveis ajudá-los para que assumam as responsabilidades dos cristãos adultos na fé. Deste modo, sereis colaboradores destes novos apóstolos. Vocês estão conscientes disso? Nosso Deus, nos dará a liturgia deste primeiro domingo do Advento, é um Deus que vem em cada momento, em todo o tempo, em qualquer hora. Oculto e de surpresa, de repente e de graça, Deus vem. Esta expressão tão sintética contém em si uma força que é sempre nova. Nós podemos parar um momento para refletir. A liturgia não se usa ao passado. Deus veio. Nem o futuro. Deus virá. Nasceu presente. Deus vem. Trata-se, em última análise, daquilo
que em muitas gramáticas é chamado de presente contínuo. Deus vem. Deus é um presente. Isto é algo que é sempre em ato. Aconteceu, acontece agora e voltará a acontecer. Deus vem. Portanto, o Advento nos exorta todos os cristãos a tomar consciência dessa verdade e agirem consequentemente. A liturgia, sobretudo o Evangelho, nos falou quase com palavras tão simples, tão corriqueiras. Acorda, porque Deus vem. Não ontem, não amanhã, agora. Por quê? Porque Deus não é uma realidade que está lá nos céus e fica contemplando aquilo que a gente faz ou não faz aqui nesta terra. Não. Deus entrou na nossa história. E o Advento é a celebração deste acontecimento de um Deus que entrou na nossa história. Nos preparamos a viver este grande mistério de um Deus presente. É um Pai que nunca cessa de pensar em nós. É um Deus que nos deixa uma grande liberdade. É um Deus que quer nos encontrar, quer nos visitar, quer ir, quer habitar no meio de nós, mas ainda quer permanecer conosco. Os padres da igreja, os antigos padres da igreja, os grandes e primeiros teólogos dos primeiros 4, 5 séculos, falavam que esta vida de Cristo se concentra em duas vindas principais. O momento da sua encarnação, quando nasceu, e o momento do seu retorno glorioso no fim dos tempos. O tempo do Advento é vivido nesta polaridade. Pensar que Deus veio e nós celebramos este acontecimento através da festa do Natal, mas também do Deus que voltará, como nós professamos do credo, voltará para julgar vivos e mortos. Mas entre as duas vindas, aquela histórica quando ele nasceu e aquela outra quando ele virá, um grande santo, São Bernardo, chama e fala de uma vinda intermédia que é oculta. Isto é a vinda no coração de cada um de nós. Não adianta que Deus nasceu na nossa história. Não adianta saber que Ele virá, sente o nascimento e a sua volta, não acontece algo de especial em nossa vida. Isto é, nós somos chamados a acolher este mistério dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, isto é, na nossa existência. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, chamava a nossa atenção, dizendo: irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é a hora de despertar. Por efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Se Deus vem, diz o apóstolo Paulo, é preciso acordar, ter olhos, ouvidos, coração despertos para perceber a sua presença no meio de nós, para que nós possamos perceber a sua chegada, a sua vinda, o Senhor estar presente no meio de nós. E também o evangelista Mateus, o Evangelho, dizia: compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, certamente
certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Pode acontecer isso também na vida da gente. A nossa vida corre o perigo de ser arrombada por uma vida leviana, uma vida distraída, divertida, seja uma vida ocupada e obcecada pelos afazeres que não nos deixam mais em paz. Ou melhor, tiram o espaço para o essencial. Então, como não acolher aquele convite lindo que veio da primeira leitura tirada do profeta Isaías? Deixemos-nos guiar pela luz do Senhor. Porque este caminhar humano da nossa existência se faz de noite, muitas vezes, entre dúvidas, surpresas, medos, receios, incertezas. A nossa vida está cheia de tudo isso. Mas uma coisa é certa, uma coisa é segura. De muitas maneiras, Deus vem ao nosso encontro. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, não conhecemos o momento. Então, grande convite neste primeiro domingo do Advento, precisamos acordar para o essencial. Precisamos estar despertos. Precisamos evitar afogar a nossa vida nos afazeres comuns, nas preocupações. É preciso, diz a liturgia de hoje, vigiar. Porque quem vigia presta atenção aos pequenos detalhes. Porque Deus é assim. O nosso Deus não vem tocando a trombeta, não vem com um carro de som. Ele prefere o silêncio. E quanto é difícil, não é? O silêncio. Até na igreja, às vezes. Deus gosta do silêncio. Porque no grande barulho, a gente não consegue identificar as vozes. Mas no silêncio, até uma voz fraquinha pode ser percebida. Por isso, nesta semana, nós somos chamados a acender a luz de vigia. Não é uma luz forte, não é, olha naquela velha, que foi trazida. O próximo domingo, uma segunda, depois uma terceira, depois uma quarta, lembrando os 4 domingos do Advento. O significado das velas da coroa do Advento não está na cor das velas. Aí uma questão comercial, foram inventando. Qual é o significado? É uma luz que vai aumentando. 1, 2, 3, 4. Porque Jesus é esta luz que vem trazer beleza, vida à nossa existência. Uma luz tênue, uma luz suave. Mas, se nós apagássemos todas as luzes desta igreja neste momento e ficasse acesa somente a luz do primeiro domingo do Advento, seria suficiente para indicar um caminho. É isso que nos quer dizer a liturgia de hoje. Para entender este domingo do Advento, mas também o sacramento que nós estamos
daqui a pouco celebrando a confirmação, eu gostaria de lembrar, de ler uma pequena história, muito curta. Um jovem, a maioria de vocês irão receber este sacramento, são jovens, muitos adultos, mas o coração é jovem. Um jovem sonhou que estava numa loja e quem estava no balcão atendendo era um anjo. O jovem perguntou: o que é que você vende aqui? E o anjo respondeu: tudo aquilo que você desejava. E aquele jovem, tão entusiasmado, começou a pedir: quero o fim de todas as guerras, as espadas convertidas em rédeas de arado, as lanças em foices, mais justiça, mais tolerância, mais generosidade, trabalho para os desempregados, honradez para os políticos, mais união entre os povos, uma comunhão mais real dentro da igreja. E a lista não acabava, viu? Mas o anjo o interrompeu. Meu jovem, lamento muito. Aqui não vendemos frutos, aqui só vendemos sementes. Queridos crismanos, no dia do vosso batismo, vos foi entregue a semente. E neste sacramento da confirmação, nos será conferido a plenitude do dom do Espírito Santo, que foi uma sementinha que foi colocada no dia do vosso batismo. E, portanto, este sacramento é chamado de confirmação, porque confirma aquele dom inicial, confirma aquela semente que foi colocada em vossos corações. É o mesmo Espírito que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. O mesmo vocês irão receber hoje. Aquele mesmo Espírito que vocês receberam também no dia do vosso batismo. E quando vocês serão ungidos daqui a pouco, quando o óleo crismal, eu irei pronunciar estas palavras. Laura, não estou conseguindo ler o teu nome, né? José, Maria, pronto. Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Você irá receber um dom. Mas como? A gente passou tanto tempo na catequese para aprender que são 7 os dons do Espírito Santo. O Senhor vai dar somente um hoje. Um dom. Porque no Espírito, no dom do Espírito, estão contidos todos os dons necessários para a vossa vida cristã. O número 7, um número simbólico que significa a perfeição, plenitude. 7. O dom do Espírito Santo é o dom necessário, sem o qual é impossível viver uma vida verdadeiramente cristã. Veja que coisa bonita, portanto. Aquele dom colocado como uma sementinha, hoje recebe a sua plenitude. Mas é suficiente? Ao mesmo tempo não é. Porque depende de vocês. O que eu vou fazer com este dom? Para que o Espírito Santo de Deus possa continuar a agir e frutificar em cada um de vocês, são necessárias 3 coisas. Eu diria: primeiro,
que você nunca se esqueça de orar todos os dias. Tem gente que ora somente quando vem para a igreja, né? Nunca comece e nunca termine no vosso dia sem a oração. Porque a oração é como que a respiração do coração, pela qual o Espírito Santo entra trazendo vida nova no coração de cada um de vocês. Uma oração que pode partir da palavra de Deus, de uma oração que você vai formular. Você vê, você escolhe, mas a oração é fundamental. Segundo, para que o Espírito Santo continue agindo na vida de cada um de vocês, é necessário que você participe todos os domingos, da Eucaristia. Porque toda vez que nós participamos da Eucaristia, nós conseguimos ver o que faz o Espírito Santo. Aquele pão e aquele vinho que será colocado no altar serão transformados no corpo e no sangue do Senhor. Se o Espírito Santo sabe fazer isso com um pedaço de pão e com um pouco de vinho, o que ele poderá fazer com cada um de vocês? Mas precisamos do Espírito Santo, que nos forma e nos transforma. E a comunidade cristã é um lugar onde eu posso expressar, professar e celebrar a minha fé. É um lugar onde eu posso expressar o meu serviço, o meu dom. A comunidade é um lugar a partir do qual eu posso também assumir uma missão para ir e sair ao encontro de tantos irmãos e irmãs. Por isso, a terceira característica, o sacramento da confirmação é o sacramento da missão. Ungidos para anunciar, ungidos para testemunhar, porque o dom de Deus é assim. Não é para nós somente, mas para ser partilhado. E vocês irão perceber que quando serão ungidos por este óleo do Cristo, vocês irão perceber que é um óleo perfumado. Porque vocês, a partir de hoje, deverão levar o perfume de Cristo pelo mundo afora. As pessoas que irão se aproximar de vocês deverão perceber este perfume, que com certeza irá desaparecer, porque você hoje, amanhã, com certeza irá tomar banho, não? Sim, graças a Deus. Mas este perfume de Cristo é muito mais. Aquele óleo perfumado representa muito mais. Aquele óleo irá marcar a vossa vida, para dizer: a minha vida pertence a Deus. Então, leia esse perfume, que as pessoas possam perceber este perfume, possam perceber que você de verdade é um cristão, um autêntico discípulo de Jesus, um autêntico apóstolo, pessoa que é capaz de ir e testemunhar a fé que recebeu no dia do batismo. Então, que a Virgem Maria, que está aqui também, nesta imagem belíssima, possa acompanhar a vida de cada um de vocês. Ela que foi repleta do Espírito Santo, ela que foi transformada pelo Espírito Santo, seja também olho para cada um de vocês. Ela soube dizer sim a Deus, que o vosso sim de hoje possa produzir muitos frutos. Que a vida de vocês possa ser como foi a vida da Virgem Maria, que cantou no Magnífica: o poderoso fez em mim maravilha. Elias, santo é o seu nome. Deus quer fazer maravilhas na vida de cada um de vocês.
permitir a Deus e realizar grandes coisas através de cada um de vocês, pequenos, fracos, limitados, pecadores, como todos nós. Mas Deus quer servir-se de nós e quer se servir também de cada um de vocês que hoje serão crismados. Que assim seja. Amém. Amém. A Crisma nos dá força para que no decorrer da vida possamos viver a dignidade do nosso batismo. Somos filhos de Deus Pai, irmãos de Jesus Cristo e co-herdeiros com Ele da eternidade. Somos templo do Espírito Santo e membros da Igreja, o corpo de Cristo. Antes de fazerem sua profissão de fé, os crismandos acendem as velas, recordando o dia em que foram batizados.